Evangelho, terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Teresa Benedita da Cruz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da 19ª semana do Tempo Comum, hoje memória facultativa de Santa Teresa Benedita da Cruz, mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja, com muita alegria, celebra a memória de Santa Teresa Benedita da Cruz, mais conhecida como Santa Edith Stein. Edith Stein é o seu nome de batismo e Santa Teresa Benedita da Cruz é o seu nome de consagração na vida carmelitana. Para a Europa hoje, nós celebramos uma festa, pois Santa Teresa Benedita da Cruz foi beatificada e canonizada por João Paulo II e declarada copadroeira da Europa. Então aqui a celebração tem a dignidade de festa e o evangelho que se escuta é o evangelho das Virgens Prudentes. Enquanto para nós, no Brasil, a celebração permanece como memória facultativa, mas dado o relevo que tem e a importância que tem para a Igreja da Europa, a celebração de hoje, essa memória facultativa, merece ser recordada. E o evangelho que foi separado para nós hoje no Brasil foi a continuação da leitura do Evangelho de Mateus, o capítulo 18. Estamos na abertura do 18º capítulo. Quando eu falei do Evangelho das Virgens Prudentes, eu me refiro também à narração de Mateus. Então nós estamos falando a respeito do capítulo 25, a abertura do capítulo 25, que vai aparecer também na narrativa de Lucas. Mas, seja para a Europa, seja na sequência ordinária do tempo litúrgico, ouvimos hoje o Evangelho de Mateus. Porém, para a festa na Europa, o capítulo 25, e para a celebração no Brasil, a celebração de memória facultativa, nós ouvimos o 18º capítulo. Enquanto eu meditava, eu observava uma daquelas delicadezas de Nosso Senhor, né, a respeito daquilo que Ele nos entrega na liturgia. Porque, ao pensar no Evangelho das Virgens, das 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 não prudentes, nós vemos, como muitos comentadores litúrgicos e bíblicos apresentam, a começar pelos padres da Igreja, a imagem do óleo que alimenta a lâmpada, né? A lâmpada é a imagem da alma, e o óleo que alimenta a lâmpada na espera do seu Senhor, porque não podemos ignorar que a luz se produz, então o vigor maior ou menor da luz depende da pureza do óleo, né? E da qualidade desse óleo. Então, o óleo foi sempre entendido pelos padres como sendo a caridade. Então, ao longo da nossa vida, é importante que vivamos a caridade como nos ensina o Senhor,
Ou seja, como vai dizer São João Paulo II, nós vamos ouvir daqui a pouco, que nos coloquemos nas mãos misericordiosas do Senhor, que entreguemos a nossa vida para Ele e que possamos viver a caridade segundo a misericórdia do seu coração. Dessa forma será sempre forte e firme, né, a chama da fé em nós, a iluminar com a luz da esperança os nossos dias, as noites da vida na espera do Senhor. Então o óleo sempre foi visto como a caridade pelos padres da Igreja, que não se improvisa ao último minuto, não se improvisa. E aí me vinha preparando, né, a meditação do Evangelho, que vai ser lido hoje aqui na Europa, exatamente essa reflexão. Como Santa Teresa Benedita da Cruz produziu o óleo da caridade ao longo da sua vida. Como a sua história foi uma história de uma lâmpada que se encheu com óleo e dessa forma sua alma permaneceu acesa e vigilante à espera do Senhor. Veja que na parábola, próximo da chegada do esposo, elas se adormentam. Mesmo se adormentando, as lâmpadas permanecem acesas, tamanha força da caridade, que mesmo que por alguns instantes a alma entre no torpor, a sonolência é sempre vista como esse torpor, como esse entorpecimento, como aqueles momentos em que vacilamos sobre a consciência a respeito de como orientar a nossa vida. Ou seja, quantas vezes em nossas meditações uma frase ou um comentário tira a gente desse torpor, faz a gente pensar, caramba, peraí, mas o que eu estou fazendo da minha vida? Olha que isso que o Padre está falando, isso que a gente está meditando hoje, de fato, se acende algo dentro de nós, como se você despertasse mesmo de uma desatenção, ou como se uma coisa que não fosse tão clara assim como uma penumbra, né? A gente usa até a expressão que de noite todos os gatos são pardos, porque a gente não consegue ver com definição as cores, porque tem uma penumbra, a luz não é tão forte, as trevas não são tão fortes assim, mas a escuridão da noite é suficiente para confundir os olhos. Então o torpor, o adormecimento, eles geram esse estado de confusão e de não certeza, ou mesmo de adormecimento, de perda do sentido. E eis que de repente na meditação, como uma luz se acende dentro de nós, e de repente uma reflexão que a gente faz durante a nossa meditação, dispara algo dentro de você e você fala, caramba, é verdade, peraí, como é que... Eu estava bobeando, eu não estava olhando desse jeito. Eu já olhei assim em alguns momentos da minha vida, eu já vivi desse jeito em alguns momentos da minha vida, mas agora eu não estou vivendo mais. E antes de vir uma tristeza no seu coração, que venha a alegria de dizer, poxa, eu posso retomar o caminho. Mas essa alegria, para que haja essa alegria do, poxa, que bom, eu posso retomar esse caminho, significa dizer que tem óleo bom aí dentro, óleo da caridade. Não basta apenas o despertar da consciência se a alma não é educada à virtude da caridade. Por isso, como é importante que no nosso cotidiano coloquemos em prática a caridade com a qual o Senhor cuida de nós e com a qual o Senhor nos ama. Como é importante a cada meditação conhecermos um pouco mais a potente misericórdia de Deus em nosso favor, o seu socorro por nós, para que dessa forma, assim como ouvimos nesse último domingo no Evangelho de São Lucas, estão lembrados? A bolsa que não perece, a gente também faça da nossa vida um dom, uma entrega de amor pelo irmão, e dessa forma possamos ter essa bolsa que não perece, ou se queremos pegar a imagem de hoje, essa lâmpada cheia do bom óleo da caridade. Como isso é importante, meus irmãos. Mas, Padre Fábio, desculpa, mas isso é o Evangelho da Itália.
O evangelho que a gente ouviu aqui era outro que falava a respeito das crianças. Aí a gente olha a beleza do evangelho que temos no Brasil. Por isso que eu falava, né, no início, um evangelho para lá, um evangelho para cá, mas os dois na vida de Santa Teresa Benedita da Cruz se encontram. Então, enquanto eu meditava o evangelho nosso do Brasil e olhava o testemunho da vida dela, eu percebia como o Senhor fez com que Teresa Benedita da Cruz tornasse a ter um coração de criança. Nós vamos ouvir já já o trecho da biografia dela e nós vamos ver as passagens que houveram entre a educação que ela teve, porque era filha de hebreus, então teve a formação toda na tradição de Israel, mas aos 14 anos de idade ela decidiu romper com tudo e buscar aquilo que seria a compreensão do significado da sua vida, da sua própria maneira e modo. Papa João Paulo II, nós vamos ouvir também hoje um trechinho da homilia da missa de canonização de Santa Teresa Benedita da Cruz, onde ele vai comentar exatamente isso, falando para os jovens, que às vezes na vida vem esse tempo de dispersão, onde a gente não quer mais ser criança diante de Deus, não quer mais ser criança. Já acha que agora tem a vida nas mãos e a gente é adulto, a gente vai ter que resolver por nós mesmos. E que interessante, porque as nossas duas últimas meditações falavam a respeito disso, de não querer ter a nossa vida nas mãos como senhores das nossas próprias vidas, mas de colocá-la nas mãos do Senhor, de viver nas mãos de Cristo, de viver a nossa vida conforme o Senhor nos chama a vivê-la, como uma entrega de amor pelo próximo. E é interessante ver como, ao longo da vida, depois dessa grande dispersão, em que Teresa Benedita da Cruz deixa a experiência de fé e se lança aos estudos da ciência e faz uma carreira de estudos esplêndida, mas chega ao ápice de uma conclusão. O homem será realmente livre se viver a sua vida entregue a Cristo Jesus. Não tem uma outra forma, um outro caminho de liberdade que não seja aquilo que falou o apóstolo São Paulo, viver Cristo, uma vida entregue a Ele. Ou seja, voltar a ser criança. Em que sentido? A criança é aquela que entrega a vida nas mãos daquele que cuida dela. Ela não tem a possibilidade de promover a própria segurança, de trabalhar o suficiente para ter o próprio alimento, o próprio vestir. Ela não tem condições de procurar os recursos para manter a sua própria saúde. Ela necessita e é necessitada constantemente do socorro, da atenção, da providência de um outro. E é o próprio Senhor Jesus que nos diz: deixai vir a mim. É o próprio Senhor que nos diz, em outro momento, deixai vir a mim, e hoje nos diz: quem não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, com um coração que se entregue e confia integralmente a Deus, como entrará no reino dos céus? Somente aquele que entrega a sua vida completamente nas mãos do Senhor é que entrará no reino dos céus. E aí ele usa essa belíssima imagem. As crianças naquela época eram, dentro da sociedade, a gente já falou isso em outras meditações, né? Essa inversão que houve ao longo do tempo, que fala a respeito de um grande passo que a humanidade fez, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar atento, porque por detrás disso podem estar outras ideologias e formas de interpretação da vida que acabam sendo nocivas. Mas naquele momento na sociedade, com a escassez de recursos e de meios, a vida dos adultos ela tinha um valor muito maior, e a vida das bestas selvagens também. Em que sentido? Com uma vaca eu mantenho uma família, e mantendo bem uma família com saúde, eu posso ter mais filhos,
Então é paradoxal, se a gente reflete com a, a compreensão do nosso tempo, mas em um momento de grande dificuldade e com a mortalidade infantil tão alta e a possibilidade de você gerar filhos a cada mês, agora, para você gerar um filho, você tem a possibilidade a cada mês de fazer isso, mas mantê-lo em vida é muito dispendioso e precisa de recursos. Então, dar mais recursos a um filho necessitado do que a gente começa a perceber que existe uma lógica de sobrevivência aqui nos povos antigos, que não significa um desprezo ou um amor que se sente pela criança, mas um zelo por ela, porque afinal a mãe e o pai compreendem o valor que ela tem, mas enquanto o contexto social, a prioridade não se orientava para elas, mas se orientava sempre para os pais, que poderiam gerar novos filhos e conquistar, e precisavam estar vivos e com saúde para cuidar daqueles que já existiam, né? E de que estavam caminhando bem. Então, estamos diante de um outro contexto. Isso para dizer que as crianças eram os menorzinhos, não porque são pequenininhos, mas porque, vamos colocar assim, eram poucos os que pensavam por eles, eram poucos os que tiravam de si para ser por eles. Eram os menores dentre os menores. E o Senhor olha para eles com tanto amor, para que não reste dúvidas no meu coração e no teu coração, que Ele ama e quer cuidar dos mais frágeis, não apenas dos mais frágeis dentro da nossa sociedade como tal, como são os vulneráveis, hoje os idosos abandonados, as nossas crianças que estão correndo risco dentro do ventre materno de um atentado contra a vida, das nossas crianças pela sociedade que terminam abandonadas e se tornam vitimadas pela violência e brutalidade subversiva de outros que se aproveitam dessa vulnerabilidade delas, mas também de todo homem e mulher que já se tornou vítima do pecado e já aprofundou dramaticamente na grande desgraça de morte que é o pecado. E por isso, talvez entre nós tenham se tornado os mais violentos, os piores, aqueles a serem execrados e esquecidos. O Senhor também se lembra desses, porque Ele não quer perder a nenhum, como hoje no final do Evangelho Ele disse, do mesmo modo o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Os pequeninos aqui não se refere somente às crianças, mas aos menores dos menores dentro da sociedade. Em outras palavras, ninguém é desprezível aos olhos de Deus. Seja por um contexto, como o padre tentou descrever naquele período, seja no nosso contexto de hoje, nenhuma alma é desprezível aos olhos de Deus. E aí nós olhamos para aquela que fez um caminho enorme e voltou a ser criança nas mãos do Senhor e entregou sua vida num campo de concentração, tendo tido a chance de poder de alguma forma escapar, não o fez, e seguiu o destino de todos aqueles que eram levados ao campo de concentração por ser religiosa e por ser judia, porque não podemos ignorar que foram muitos os religiosos mandados para o campo de concentração e depois foram muitos os sacerdotes assassinados, acusados de subversão, porque não se dispunham às normas que eram estabelecidas pelo governo nazista e também pelo governo comunista em outros tempos, sempre no mesmo período. E nós estamos ali, diante dessa realidade, olhando aquela que acompanhou, assim como São Maximiliano Maria Kolbe, que vamos celebrar no dia 14, daqui a alguns dias, que acompanhou aqueles mais abandonados,
os desprezíveis naquele contexto do governo social nacionalista, naquele contexto do governo comunista, os mais desprezíveis dos homens estavam ali para serem mortos. Esses nossos irmãos foram ao encontro deles, se uniram a eles, não desprezaram nenhum desses pequeninos, mas com eles dividiu o pão, as preces, as dores, as angústias e, por fim, dividiu com eles o sangue derramado e a entrega da própria vida. Olhem, meus irmãos, o que o Senhor fez no coração dessa santa mulher. E peçamos a Ele, meu Senhor, pela intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, ajuda-me a ter um coração entregue a Ti, como o coração de uma criança é entregue nas mãos de seu Pai. Ajuda-me, Senhor, a ter o meu coração completamente entregue a Ti. E leva-me, Senhor, ao encontro dos mais pequeninos da minha sociedade, da minha família, da minha paróquia. E ajuda-me, Senhor, a consumir a minha vida ali, numa entrega de caridade e amor por eles, meu Senhor. Ajuda-me, Senhor, a recolher o óleo puro da caridade ao longo dessa vida, recolhendo vida, vivendo com eles e por eles, de maneira que eu te espere com alegria a cada dia, e ainda que a minha alma entre no torpor das agitações desse tempo, Senhor, se o óleo puro da caridade estiver dentro de mim, eis que com a mão providente dos seus amigos se acenderá outra vez a chama mais forte e novamente eu acordarei e continuarei velando a tua chegada com alegria e plena esperança. Oh, meu irmão e minha irmã, que maravilha! Que maravilha! Vamos ouvir agora, deixa o padre conferir aqui o tempo, já chegamos a 20 minutos, vamos aproveitar para a gente ouvir agora esses dois textos e conhecer um pouquinho mais da vida de Santa Teresa Benedita da Cruz. E ao mesmo tempo, ouvirmos São João Paulo II, o padre já citou os dois textos e o conteúdo deles na nossa meditação. Vamos agora ouvi-los para impregnar um pouco mais desses detalhes da ternura de Deus por nós. Edith Stein nasceu em Breslau, atualmente Kroklau, capital da Silésia, na região da Alemanha, cidade que depois da Segunda Guerra Mundial passou a pertencer definitivamente à Polônia. Ela nasceu no dia 12 de outubro do ano de 1891, quando se celebrava exatamente naquele dia a grande festa judaica do Yom Kippur, ou o Dia da Reconciliação. Que bonito, né? Que data marcante para o nascimento dela, naquele ano 12 de outubro. Seus pais, Sigfredo e Augusta, eram comerciantes judeus. Edith foi a última de 11 filhos. Vejam, meus irmãos, era uma família numerosa. O pai dela faleceu em 1893, 2 anos após o seu nascimento. A mãe encarregou-se dos negócios da família e teve que levar adiante, sozinha, a educação de seus 11 filhos. A pequena Edith, segundo o seu próprio testemunho, foi uma menina muito dinâmica, sensível, mas ela também era nervosa e irascível. Bom, enfim, perdendo o pai, chegando num contexto, imagina o primeiro, né? Que teve o pai, a mãe, se os negócios da família estavam ainda, né, iniciando, vamos dizer assim, o primeiro também pegou um pouco de lasqueira. Mas lá pelo terceiro, quarto, o quinto talvez, a coisa já estava mais amena. E, bom, talvez tenha um pego melhor da família, uma estabilidade econômica melhor, os negócios melhores, o pai e a mãe numa situação boa, mas eis que ela chega exatamente no momento em que a mãe se desequilibra, porque logo depois de 2 anos de nascimento, morre o pai e ela agora se vê sozinha, tendo que levar adiante 11 filhos e o negócio da família para que nada se perdesse. Então não é estranho percebermos que a pequena era dinâmica, porque era um momento da família em que todo mundo teve que se mexer muito,
também a sua grande sensibilidade, porque em muitos momentos essa pequena deve ter sentido tanta ausência dos pais e a irascibilidade e nervosa. Bom, num contexto como esse, meu amigo, não tem como não ser, né? A sensação de ausência de afeto, a sensação de ser deixada um pouco de lado em suas necessidades, pode gerar essas características, esses traços. Como é bonito a percepção que ela tem de si, como a mulher que reflete sobre si, né? O homem e a mulher que refletem sobre si, conseguem falar com clareza sobre a própria história. Bom, voltando ao texto. Aos 7 anos, começou a possuir um temperamento um pouco mais flexível, né? No início da razão, do tempo da abstração. Em 1913, ingressou na Universidade de Göttingen e dedicou-se aos estudos de fenomenologia. Aí encontrou a sua verdadeira vida, os livros, seus companheiros e, sobretudo, o célebre professor Russell, de quem, pouco a pouco, tornou-se secretária e discípula. Durante esse tempo, Edith se afasta progressivamente e decide uma ruptura com a fé, chegando a um ateísmo quase total em sua vida. Em 1914, contemporânea ao seu ingresso à universidade, explode a Primeira Guerra Mundial. E Edith, naquele momento, vai trabalhar num hospital para socorrer os feridos de guerra, um hospital com mais de 4.000 leitos. Meu irmão, imagina o tamanho desse hospital, hein? Entrega-se a esse trabalho de corpo e alma. Olha aqui, meus irmãos, olha aqui. Estão vendo? Olha o óleo da caridade sendo produzido. Todas as feridas que ficaram da infância, depois o passo com 14 anos de se afastar da fé, o ingresso na universidade para o estudo da fenomenologia, e parecia que cada vez mais a fé ia deixando de ser importante em sua vida, parecia que a lâmpada estava secando. Imagina a angústia de uma mãe que rezou pela sua filha vendo isso acontecer, rapaz. E aí eis que, quando tudo parecia ter ficado pior de vez, que estoura a guerra, ela termina num hospital, trabalhando como voluntária. E aquele trabalho no hospital vai, pouco a pouco, gerando uma flexão na sua vida incrível, no cuidado pelos que estão sofrendo, no ouvir o obrigado, o agradecimento, no ver o sofrimento ser consolado, no ver os olhos sofridos esperando o tempo da morte, em prece. Isso tudo vai começando a ser experiência fenomenológica de um poder extraordinário, de uma fé que tinha sido há pouco tempo deixada. Percebem como Deus vai conduzindo a nossa história? Mães e pais, tenham calma e tenham os joelhos por terra, porque se de repente o filho deu uma guinada na estrada, continua rezando por ele, para que não falte na vida dele o óleo da caridade. Não está ali a conversão dela, nem a retomada, digamos assim, da experiência de fé, mas está ali o início da purificação desse óleo que vai transbordar em seu coração e será abundante por ela e por muitos. Contemporaneamente ao seu trabalho no hospital, estuda com seriedade a fenomenologia até se encontrar com a doutrina católica. Olha só, aquele estudo que parecia levá-la para fora, cada vez mais para fora da fé, paralela à experiência que estava vivendo, a leva para junto da doutrina católica. Encontra definitivamente a sua nova fé no ano de 1921, 7 anos depois, quando lê a autobiografia de Santa Teresa de Jesus. O amor a Deus, o absoluto, toma conta da sua alma. Cristo, escreve ela, elevou-se radiante ante meus olhos. Cristo, no mistério da cruz, me conquistou. Sob a direção espiritual do padre jesuíta Erik Przybylak, é um nome polaco, começa a estudar a teologia de São Tomás de Aquino. E no ano de 1922, no dia 1º de janeiro, dia da Santa Mãe de Deus,
é o dia da festa, né, da Theotokos, recebeu o batismo, recebendo então o nome de Teresa Bidwell. Desde então, sente-se evangelizadora e escreve: sou apenas um instrumento do Senhor. Quem vem a mim, eu quero levá-lo imediatamente até Ele. Deus não chama ninguém a não ser unicamente para si mesmo, e eu quero ajudá-lo a chegar até Ele. É aquela que parte na frente do pastor para achar a ovelhinha perdida e dizer para ele: ela está aqui presa no arbusto, vem cá, Senhor, tirá-la. Aos 42 anos de idade, no dia 15 de abril de 1934, festa do Bom Pastor, veste então o hábito carmelitano no convento da cidade de Colônia. Sua conversão, que não a impede de continuar a sentir-se filha de Israel, enamorada de sua santa progenitura, separa-a, contudo, de sua família e de sua amada mãe. Minha mãe, escreve ela, opõe-se com todas as suas forças à minha decisão de seguir a vida consagrada como cristã. É difícil ter que assistir à dor e o conflito de consciência de uma mãe sem poder ajudá-la com meios humanos. Escreve ela falando sobre sua mãe. No dia 21 de abril de 1935, um ano depois, no domingo de Páscoa, ela fez seus votos religiosos e 3 anos depois, no mesmo dia, seus votos perpétuos. Sua vida será uma cruz transformada em Páscoa. Na Alemanha, o nacionalsocialismo começa a semear o ódio contra o povo judeu. Ela pressagia o destino que a aguarda. Tentam salvá-la de algum modo, fazendo-a fugir para a Holanda, para o convento de Ete. Porém, os membros do serviço secreto da Gestapo não tardam a invadir o convento e a prendê-la, bem como sua irmã Rosa, também convertida ao catolicismo. Essa é uma página muito bonita que a gente não vai ter a chance de falar hoje, da conversão de Rosa. 3 dias antes de sua morte, Edith Stein dirá: aconteça o que acontecer, estou preparada. Jesus está aqui conosco e eu caminho com Ele e o levo comigo para junto de todos. Após vários tormentos, no dia 9 de agosto de 1942, ela entrou junto com centenas de outros seus irmãos numa câmara de gás no campo de Auschwitz. E ali, em oração, morria a Mártir Santa Teresa Benedita da Cruz e foi beatificada no dia 1º de maio de 1987, em Colônia, pelo Santo Padre São João Paulo II, que a canonizou no ano de 1999. O mesmo Santo Padre a declarou junto com Santa Catarina de Sena e Santa Brígida da Suécia, padroeiras da Europa. Agora, queridos irmãos, sei que o nosso tempo já está bem estourado, mas é tão emocionante e envolvente falar sobre Santa Teresa Benedita da Cruz. Eu queria ler por último só as palavras do Papa dirigidas aos jovens no dia da sua canonização, falando sobre essa que praticamente foi uma contemporânea sua, pois ele passou através de todos esses desafios. Enquanto ele foi poupado, ela entregou sua vida e o Senhor o poupou para que ele fizesse vida por muitos da vida que teria pela frente. Olha que lindo! E ele escreve assim, em 1999, na sua canonização: o amor de Cristo foi o fogo que abrasou a vida de Teresa Benedita da Cruz. Antes ainda de se dar conta disso, foi completamente consumida por ele. No início, o seu ideal era a liberdade. Durante muito tempo, Edith Stein viveu a experiência da busca por essa liberdade. A sua mente não se cansou de investigar e o seu coração de esperar. Percorreu o árduo caminho da filosofia com ardor apaixonado e, no fim, terminou sendo premiada pelo Senhor. Conquistou a verdade. Ou antes, posso dizer, foi ela conquistada pela verdade. De fato,
descobriu que a verdade tinha um nome: Jesus Cristo. A partir daquele momento, o Verbo encarnado foi tudo para ela. Ao encontrar a verdade, não mais a deixou. Olhando para esse período da sua vida, já como carmelita, escreveu a uma beneditina, sua companheira de oração: quem procura a verdade está, consciente ou inconscientemente, à procura do próprio Deus. Embora sua mãe a tenha educado na religião hebraica, aos 14 anos Edith Stein decidiu livremente abandonar a oração. Só queria contar consigo mesma, preocupada em afirmar a sua liberdade nas suas opções de vida e nas opções que o mundo lhe oferecia. No fim do longo caminho, foi-lhe dado chegar a uma surpreendente constatação: só quem se une ao amor de Cristo se torna verdadeiramente livre. A experiência desta mulher, que enfrentou os desafios de um século atormentado como o nosso, é para nós exemplar. O mundo moderno convida a passar atraentes portas do permissivismo, ignorando a porta estreita do discernimento e da renúncia para que se chegue à verdade. Por isso dirijo-me especialmente a vós, caríssimos jovens cristãos: evitai conceber a vossa vida como uma porta aberta a todas as opções e experiências. Escutai a voz do vosso coração. Não permaneçais à superfície. Ide ao fundo das coisas na busca da verdade. E quando chegar o momento, tende a coragem de tomar uma decisão. O Senhor espera que coloqueis a vossa liberdade nas suas mãos misericordiosas e que Ele vos possa guiar numa vida verdadeira. Oh, meu irmão, minha irmã, como são as palavras do Santo Padre para nós? Eita, São João Paulo II, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Teresa Benedita da Cruz, pela intercessão de São João Paulo II, pela intercessão de todos os santos e santas do Carmelo e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Flor do Carmelo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.